eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do Marcos, o Marcos ex-Liacheres. Ele vai falar sobre manejo florestal, uma perspectiva jurídica. O Marcos é advogado da União, ex-chefe da assessoria jurídica do Serviço Florestal Brasileiro. Ele é autor e palestrante na área de sustentabilidade. Ele também é mestrando em ambiente e sustentabilidade na URGS. Agradeço a participação de todos, agradeço a participação do Marcos. Obrigada por aceitar o convite. É uma honra ter todos vocês conosco. Por favor. Bom dia. Agora eu consegui ouvir. Tá, perfeito. Tá, eu peço desculpas aí pelo atraso. O que estava acontecendo é que eu estava entrando em outra sala, não sei o que aconteceu com o link que eu botava do e-mail, ele ia para outra sala, e daí agora a Bruna me mandou outro link, e daí eu consegui entrar direitinho. Ah, perfeito. É que na internet acontece essas coisas mesmo, né? É muito bom, mas quando dá errado mesmo, né? Não adianta. E eu gostaria de pedir para o pessoal que está participando para manter o microfone e a webcam desligada. Perguntas pelo chat, tá, pessoal? Obrigada, eu vou passar a palavra para o Marcos agora. Tá, eu não sei se tu chegou a me apresentar, eu me apresento. Sim, eu te apresentei, eu acho que tu não escutou. Eu não escutei, então tá certo. Então, gente, bom dia. Primeiro é um prazer estar falando com vocês nessa manhã bem fria. Eu acredito que aí deve ser até um pouco mais frio do que aqui em Porto Alegre. A vantagem dessas palestras e encontros virtuais é que vocês não podem, eu não estou, mas vocês podem assistir de pijama, né? Acredito que muita gente pode estar de pijama ou até embaixo do cobertor ainda, né? Porque hoje está difícil mesmo. Eu, quando acordei, até sair da cama foi bem difícil. Eu agradeço muito o convite da Unipampa, dos alunos, e da professora Bruna, querida amiga, que trabalhamos juntos em Brasília. É um prazer estar falando com vocês. Eu confesso que faz tempo que eu não falo sobre floresta, nem sobre manejo florestal, mas um convite da Bruna eu não ia poder recusar. Então, eu aceitei com gosto fazer essa conversa com vocês. E já adianto que vai ser uma conversa, não vou fazer nada assim muito metódico, nem muito assim esqueminha, nem vai ser algo bem informal mesmo. É uma honra também estar na Semana do Engenheiro Florestal, né? Foi essa semana o Dia do Engenheiro Florestal. Felicito a vocês, estudantes, os engenheiros florestais e futuros engenheiros florestais que estão nos ouvindo. Essa carreira que é bem bonita. E eu tive a oportunidade de aprender muito com engenheiros florestais durante o período que eu trabalhei no serviço florestal. Eu trabalhei lá por 2 períodos diferentes, em 2007 a 2009 e depois de 2013 a 2015. Na primeira oportunidade foi como gerente de concessões florestais. Na prática, fui o primeiro gerente de concessões florestais do órgão. Eu acabei sendo que estruturei, né, essa gerência, que depois foi a gerência que a Bruna trabalhou também, mas daí eu já estava na assessoria jurídica, para onde eu retornei em 2013 e 2015. Eu sou advogado, e uma característica que eu tenho na minha carreira até hoje, tanto acadêmica como profissional, é de muitas vezes ser o único advogado da sala. Eu acho isso um privilégio, de ser o único advogado da sala, e já passei, então, no serviço florestal, a grande maioria eram engenheiros florestais. Tinham também alguns batateiros, né, alguns engenheiros agrônomos, alguns biólogos, mas a maioria eram engenheiros florestais, com quem eu aprendi muito, muitíssimo. Em outros momentos, eu participei de um grupo de psicologia social, então eu era o único advogado no meio de psicólogos. Hoje, eu faço mestrado em ambiente de sustentabilidade, a maioria são biólogos, eu sou o único advogado, e eu participo também do grupo de estudos da deficiência,
onde eu também sou o único advogado e a grande maioria são de antropólogos. Então, eu considero isso um privilégio porque eu acabo aprendendo muito com pessoas que não são da minha área. E eu acho que isso enriquece bastante, tanto a prática profissional como intelectual. Aí atrás, vocês estão vendo, são quadros do meu filho, a scrapbooking, minha mulher que faz. Esse é meu escritório, os livros estão em volta aqui. Não vou mostrar para vocês. E uma coisa, assim, da engenharia florestal, minha mulher brincava muito e eu digo que sempre que eu trabalhava no serviço florestal, o maior elogio que eu podia ter é alguém perguntar se eu fazia engenharia florestal. Teve uma vez eu estava na Embrapa, lá em Brasília, numa mostra científica da Embrapa, com meu filho mais velho, só tinha ele e amigos, e é uma mostra de todas as Embrapas, né? Então, eles mostraram nós estávamos na parte da Embrapa Floresta, e eu explicando para eles a questão de matas ciliares e toda a estrutura da floresta que estava mostrada ali. E daí a pessoa perguntou para mim, tu também é engenheiro florestal? E minha mulher falando na mesma hora, ele não dorme hoje de felicidade, porque realmente é o maior elogio que podia ter, falando de floresta, alguém achar que eu sou engenheiro florestal. E outra vez aconteceu isso num encontro de advogados, né? Que ele falou, não, mas você é engenheiro florestal. Eu falei, não sou engenheiro florestal. Mas é que com o convívio a gente acaba pegando até a própria questão de nomenclatura, de termos. E eu acho que trabalhar com a floresta te dá muita humildade. Eu acho muito importante isso. Ela acaba te dando uma humildade, porque a floresta é imensa e a gente é pequeno, né? É a primeira coisa. A floresta é imensa e nós somos pequenos, e tu tá lá todo cheio de si, sim, a conexão com a Engaia, toda essa questão, a gente se sente pequeno na floresta, e a humildade que tu pode ter todos os títulos, mas tu chega lá, tu pode ser doutor, pós-doutor, tu pode não ser cidadão, né, ser um engenheiro formado, como é que é, muito melhor que você, tu chega lá, mas daí o mateiro, que talvez nem completou o mateiro lá com a quarta série, sabe muito mais do que tu. E tu tem que andar atrás dele, porque é ele que sabe. Então, essa humildade que a floresta dá de para tu estar lá, tu tem que ouvir, tu tem que ver, e tu tem que saber que tu não sabe, senão tu vai te dar mal. Essa humildade eu acho muito importante. Começando assim, deixando a conversa mais genérica de lado, começando com o que nós vamos falar, eu vou falar sobre o manejo, mas sobre uma perspectiva jurídica. O manejo florestal, uma perspectiva jurídica, é um artigo que eu escrevi há alguns anos e é um trabalho que eu desenvolvi porque eu via que na área jurídica havia um desconhecimento muito grande do que era o manejo florestal. Não só na área jurídica, vocês devem passar mais do que eu, mais do que eu, porque a gente tem que explicar para alguém o que é o manejo. Há uma falta de entendimento do que é o manejo. Então, uma dificuldade bem grande, e eu vi essa dificuldade traduzida quando eu tinha que passar informações judiciais ou para o Ministério Público Federal, ou para a Justiça Federal, ou mesmo até para a imprensa, né? Às vezes, há uma dificuldade muito grande nisso de explicar o que é o manejo. Então, eu me vi percebi essa obrigação, essa necessidade, e como não havia muita, como é que eu vou dizer, não tinha ainda muita bibliografia, eu resolvi escrever um artigo sobre isso, e eu acho que foi bastante bacana. Eu estou aqui com um problema, eu estou com o professor, essa palestra vai ser passada na escola do meu filho, e o professor está pedindo para ser autorizado, que não está sendo autorizada a entrada dele. Não sei o que está vendo, se alguém puder autorizar, eu agradeço. Eu vou passar o link para ele. Isso, passa o link para ele, que daí
A gente aceita ele, a entrada dele. Eu vou aqui passar de novo. Só um segundinho aqui. Pegar aqui o link que a Bruna mandou, que foi o que funcionou. Então, continuando, vamos dizer, a primeira base jurídica que a gente tem para o manejo é na Constituição. O artigo 225 é o artigo que fala do meio ambiente. Ele vai falar da necessidade do meio ambiente, o direito do cidadão de ter um meio ambiente saudável e o dever do poder público e da sociedade de oferecer esse meio ambiente. Então, lá vai falar em manejo ecológico das espécies e ecossistemas. É assim que a Constituição vai falar sobre o manejo. E, obviamente, você sabe melhor que eu, essa questão do manejo acaba sendo o manejo das espécies, dos ecossistemas, pressupõe a utilização deles, né? É mais a preservação do que a simples conservação, de ser intocado. O manejo é justamente isso, de tu poder utilizar os recursos naturais de alguma forma. O manejo florestal, ele aparece já naquele Código Florestal de 65, e ele vai tendo seu papel ampliado a cada reforma dessa norma. Então, ele vai sendo, vamos dizer, aumentado a cada... vai sendo mais esmiuçado a cada norma, a cada remendo que fazem no antigo Código Florestal. Eu estudei a matéria, não tanto sobre a ênfase do Código Florestal atual, mas da Lei de Gestão de Florestas Públicas e da sua regulamentação, que é o decreto, a Lei 11.284, uma lei que eu tenho bastante familiaridade, e é a lei que criou o Serviço Florestal, que estabeleceu o Instituto da Concessão Florestal, e então esse é o, vamos dizer, meu maior foco de trabalho. E na Lei de Gestão de Florestas Públicas, o manejo, ele é fundamental. Ele é o coração da lei. O coração da lei é a ideia de manejo florestal. Tanto que você vai definir o que é a concessão. A concessão é o direito ao manejo florestal. É um direito que o poder público, o Estado, vê um valor econômico e concede, mediante pagamento, esse direito a um particular, em áreas públicas, né, em florestas públicas. Então, concessão florestal é direito ao manejo. E isso, muitas vezes, é uma dificuldade muito grande que a gente tinha de explicar, que é o direito ao manejo, não o direito à terra, né? Porque muitos viam isso como o direito à terra. Agora, antes de entrar em si no manejo, a gente tem que pensar uma coisa. O que é a floresta, né? O que é a floresta? E a gente, quando fala de floresta, geralmente vai falar daquela foto que eu tirei quando andei de helicóptero. Uma vez eu andei de helicóptero e tirei várias fotos daquele tapete verde que tem embaixo. Então a gente pensa que floresta é árvore, né? A gente vê só as copas de árvores e acha, não, aquilo é floresta. Mas a gente está errado, é um erro de proporções amazônicas, né? Porque a floresta não é só árvore, a floresta é bicho, é peixe, é rio, é gente. A floresta é muito mais do que só apenas árvores. Então, a gente, quando vai falar em floresta, vai falar em manejo, tem que ter tudo isso em mente. E, principalmente, também, para alguns, a floresta é minério. E alguns vêm na floresta já tendo uma visão futura, querendo transformar tudo aquilo em pasto, né? A gente sabe que tem muito disso.
Então, e mesmo a árvore, a gente vai ver, vocês sabem melhor que eu, a árvore não é só um produto florestal, não é só tronco e produtos não madeireiros em volta, mas é raiz, é tronco, fuste, né, como eu aprendi, folha, galho, cipó, frutas, e, em suma, a árvore é geradora de vida. A gente, eu me recordo, não sei se a Bruna se lembra da Andréa Oncala, que é uma colega nossa, ela fez aniversário e pediu que mandassem plantas. Ela falava, não, tragam muitas plantas, queremos vida. Então é isso, a árvore é vida, a floresta é vida, e todas as formas possíveis de vida, até aquelas microscópicas, que bactérias, vírus que acabam sendo liberadas, aproximadas da dita civilização pelo desmatamento, né? Então, é muita vida. Não é só madeira e biomassa que é formada a floresta. E então a gente vê isso, mas a floresta também a gente pode falar que é um espaço geográfico, né? É um espaço geográfico onde convivem diferentes grupos, diferentes formas de viver, diferentes modos de produção, podem ser capitalistas ou não, e também o espaço onde se reproduz a cultura. A cultura do ribeirinho, a cultura do caboclo, a cultura do indígena, ele vai depender de estar na floresta. Quando esse mesmo indígena sai lá do interior da floresta, vai para a periferia de Belém, para a periferia de Manaus, ou mesmo para Altamira, o Marabá, ele acaba perdendo esse espaço e a sua cultura acaba deixando-se de reproduzir. Então, a conservação da floresta também é a conservação de culturas específicas dos chamados povos da floresta. É um espaço de reprodução cultural. Então, quando a gente vai falar de manejo, a gente vai falar de tudo isso. Não vai falar só de árvore, madeira, biomassa, cipó, biojoia. A gente vai falar de tudo isso. E tem que pensar em tudo isso. E hoje a gente está na volta do que a gente pode chamar de um mundo monocultura, como se fosse só uma monocultura, de monoculturas, de uma forma correta de viver, as outras estão erradas. E enquanto o manejo é uma cultura de diversidade, a gente vai falar de sistemas agroflorestais, vai falar de convivência de manejo empresarial e manejo comunitário, de manejo florestal de madeira e de coleta de frutos. Aqui a gente pode falar com a coleta do pinhão. A gente teve casos lá nas concessões de ter as espécies para madeira e também as espécies que eram para a comunidade. Então, no caso de Maria, era a borracha e o açaí. Em outros casos, a madeira que era utilizada para fazer barcos. Então, uma era explorada, um tipo de uma espécie de madeira era explorada de forma comercial, industrial e outra comunitária. Eu, só fazendo a parte, acho um pouco difícil a gente sem as mãos, né? A gente perde um pouco a expressividade, né? Acho que às vezes fica meio chato só o rosto, né? A gente fica quase um boneco, né? Assim, falando, porque só vê o rosto, você só vê o meu rosto. E então a gente tem que ter todo esse cuidado, e a Lei de Gestão de Florestas Públicas e as concessões florestais tinham esse cuidado no sentido de ter um processo altamente democrático, com audiências públicas e muitas reuniões. Eu participei ativamente das duas primeiras concessões, e eram assim, tipo um mês que eu ia e voltava todo o tempo do local da concessão, porque daí tinha que falar com o conselho gestor da Flona, os prefeitos, sindicato. Então ia desde reunião com federação com empresários até churrasco no
no Sindicato de Trabalhadores Rurais, lá da cidadezinha de Rondônia. Então, tudo isso envolvia. E essa ideia, ela está muito expressa no uso múltiplo. O manejo como o uso múltiplo da floresta. Então, nesse uso múltiplo, a gente acaba tendo todo esse respeito às diferenças, colocado a floresta como a possibilidade de tu ter várias atividades concomitantes. Então, não é uma monoatividade de tirar madeira. Não. São a possibilidade de ter várias atividades juntas naquele espaço. E isso é uma coisa que a gente sempre pensou quando fez os editais de concessão florestal e que vem de acordo com a lei. Pronto, agora que virou minha caneca, vai começar o saiu da sala. Os gremistas aí de São Gabriel vão começar a sair da sala. Ou não, né? Vão relevar. Então, continuando, né? Isso, qual que é o conceito de lei do manejo florestal? O conceito de lei, vocês pegam lá o artigo 1º da lei 11.284, vocês vão ler. Eu vou assim meio que dividir ele, cortar ele. O primeiro dele, a primeira parte é que fala em administração da floresta. A administração pressupõe atividade humana. A administração vai ser a atividade humana, então já pressupõe que tem gente lá na floresta para administrar. Esse mesmo conceito, quando é reproduzido no Código Florestal, ele é falado, em vez de floresta, o novo Código Florestal fala em vegetação natural. Eu acho esse conceito bem interessante de vegetação natural, que eu acho completamente redundante, né? Eu acho que podiam ter colocado só vegetação, porque é vegetação natural e vegetação artificial. Eu acho meio sem sentido essa expressão que é usada pelo Código Florestal. Ele vai falar, em vez de floresta, vai citar a vegetação natural. Então, primeiro, a administração da floresta pressupõe atividade humana dentro de um local, um locus, que é a floresta. Ele também vai falar do tripé econômico, social e ambiental, então que tem que se pensar as três coisas. Hoje a gente sabe que a gente pensa a sustentabilidade de uma forma muito mais ampla, vai falar em sustentabilidade cultural, vai falar em várias outras dimensões, e no processo de concessão florestal que a gente fez, no processo de concessão florestal e na legislação, essas vertentes, essas dimensões da sustentabilidade, elas são vistas de uma forma bem atenta, e vai se falar em participação de mulheres, de contratação de trabalhadores locais, e um índice que era muito caro para a gente, que a gente gostava muito, tinha um carinho muito grande por ele, que era o índice de produção local, quanto daquela madeira vai ser beneficiada localmente. Então, porque uma das grandes preocupações da população em volta, quando vê a floresta ser explorada, é qual vai ser o benefício que ela vai receber, senão ela se sente vendo a riqueza passar na frente deles. Quando uma das coisas que eu ouvia várias vezes a gente via a tora passando pelo rio. A tora passar pelo rio quer dizer que ela foi tirada e não vai ter benefício nenhum para a população. Então, o índice de processamento local indicava que sairia o mais processado possível ali da região, deixando os benefícios na região. Porque, senão, a população começa a ver a atividade econômica como inimiga. E, de certa forma, muitas vezes é isso que é a imagem que eles têm da atividade mineradora. A gente vai ver o Pará, por exemplo, ele é um grande produtor mineral do Brasil, mas pouco é beneficiado lá. Acaba o dinheiro
indo para outros locais e a população acaba se vendo como espoliada numa espécie de autocolonialismo, de colonialismo interno. Benjamin Moser, que é um escritor, ele fala, tem um livro falando do auto-imperialismo, e ele coloca até que a nossa relação com a floresta é imperialista, porque é uma relação que não muda desde a colônia, uma relação de extrativismo, que é o contrário do manejo, que é uma relação de perene, né, de permanência da floresta. E isso vai estar em outro conceito do manejo florestal, que é o respeito aos mecanismos de sustentação do ecossistema. A ideia é utilizar o ecossistema, mas de modo que ele seja sustentável, que se mantenha o ecossistema. Como se costumava dizer, a floresta em pé. O que a gente quer é floresta em pé, e então o manejo pressupõe isso, o respeito à capacidade de resiliência do sistema, né? A capacidade de voltar à situação original. Há 2 anos atrás, eu estive em Rondônia, nessa área da primeira concessão, e levei um grupo de pessoas do Judiciário Estadual e Federal lá de Rondônia. Então, um dos exercícios que a gente fez foi, a gente ficou no meio de uma estrada, né, aquelas caminho, né, ali, me fugiu o nome daquela, as rotas, né, de escoamento da madeira, a gente ficou ali no meio, entre uma área que foi explorada há alguns anos atrás e outra que estava intacta, que não havia passado por manejo, e ninguém conseguiu notar a diferença, qualquer uma, qualquer outra. Sim, teve vários palpites, mas não teve não dava para dizer, essa é explorada, essa não foi. Não dava mesmo para dizer isso. Quando vai se falar em manejo, daí também não é só madeira, são produtos, bens e serviços, madeireiros ou não. Então, e se a gente for ver os principais produtos que a gente ouve no dia a dia, assim, a madeira é onipresente, né? Está em todo que é lugar. Mas a gente tem muitos outros produtos que não são madeireiros, inclusive o maior ciclo econômico da Amazônia é o ciclo da borracha, produto florestal não madeireiro. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o pinhão, aliás, está na época, é uma delícia, é um produto florestal não madeireiro. Mas se a gente for ver, tem outros diversos produtos, o óleo de copaíba, de andiroba, o pau rosa, que é muito usado na indústria do perfume, né? É um pau rosa na floresta, é o Chanel número 5, né? O Chanel número 5 utiliza a essência do pau rosa e é produto não madeireiro. E vamos no mercado público Porto Alegre, numa loja aí de produtos naturais, vai estar lá o açaí, as castanhas. Então, são todos produtos não madeireiros, produtos florestais que a gente usa no dia a dia. E, às vezes, a gente nem conecta esse uso à floresta, né? Ele já está tão naturalizado e ele já vem tão diferente, né? Não é um ultraprocessado, mas a gente já nem liga mais ele à floresta que ele saiu. A gente não pensa que essa castanha do Pará veio lá do Acre, né? Provavelmente. E então a gente já não faz essa ligação. Ou então, aposto, eu estou vendo que tem várias mulheres aí assistindo, aposto que muitas delas têm algum produto da Natura ou de outra cosmética que tem produtos amazônicos dentro dela, tem produto florestal não madeireiro dentro dela, seja, como falei, copaíba, andiroba e vários outros, murumuru, tem vários outros que são usados. E mesmo a alimentação, né? Os peixes dependem do equilíbrio ecológico, do equilíbrio do ecossistema, e é a base da alimentação amazônica. Então, tudo isso entra no que se chama o uso múltiplo da floresta. A floresta não é uma monocultura de pasto e soja, e antes disso não é uma monocultura de madeira, de extração da madeira, mas é um espaço onde se desenvolvem
vários tipos de atividade. E esse uso múltiplo, a lei fala, é um uso cumulativo ou alternativo. Podem ser feitos, o manejo pode ser de tudo isso, ou pode ser de uma ou outra forma. Então, legalmente, mesmo que tu não tenha a extração da madeira, se tu está lá extraindo óleos, se está lá oferecendo serviços como turismo, tu tem manejo florestal sustentável. Esse é um conceito legal, eu não sei, na engenharia florestal talvez não se fale assim, mas esse é o conceito legal. Até vocês, depois a gente vai conversar, a gente pode ter essa troca de ideias e vocês comentarem essa conceituação já dentro da engenharia, porque até a gente faz essa associação automática, né, de manejo, já unidade de produção anual, unidade de manejo, a área testemunha, a gente já faz essa ligação. E quando a gente vai falar assim, respeito à diferença, vai falar no uso múltiplo, a gente vai falar de uma complementaridade. Isso eu acho bastante importante, porque as atividades elas têm que ser complementares. Então, a floresta não está lá só para ser o uso intensivo industrial dos recursos, mas são complementares às várias espécies de uso. Não é um sim ou não, mas é um sim juntos. E isso acaba sendo bastante importante nessa concepção de manejo. Uma das diferenças é o manejo, vamos dizer, comercial, industrial e o manejo comunitário, que pode ser feito por populações tradicionais, agricultura familiar ou pequenos empresários que não vai ter escala industrial. Mas quando a gente vai pensar nisso, manejo comunitário, a gente vai pensar no reconhecimento de formas alternativas de vida e de organização. Nós temos aqui, dentro da cidade, ou vamos colocar Rio Grande do Sul de modo geral, a gente vai conviver muito com a propriedade privada, individual, não é? E da pessoa. Ela está muito vinculada ao indivíduo, à pessoa. E quando a gente vai falar de florestas, muitas vezes a gente vai falar ou de propriedade coletiva, ou mesmo de propriedade individual, mas que convive dentro de um marco grupal, cultural. Então, tu vai ter organizações baseadas, vamos dizer, na origem étnica, né? Tu vai ter um quilombo, tu vai ter algumas unidades, uma reserva de desenvolvimento sustentável, mas tudo isso, ele tenta acomodar outras formas de vida, outras formas de estar no mundo. E tem hoje toda uma vertente das ciências sociais que nos propõe a estudar isso com base no que seria uma ética do bom viver e não somente da acumulação desenfreada, e tanto buscar o bom viver e aprender com essas populações tradicionais a como viver tanto de modo adequado com a natureza, como de um modo com menos pressão, tanto para recursos naturais como para a gente mesmo. Então, quando ele escreveu o artigo, daí eu falo de todas as questões, uma coisa que eu coloco, que o que está muito bem detalhado na legislação, até como reflexo dessas concepções que a gente tem, é a exploração madeireira. Serviços está como turismo e outros, que não são turismo e outros que não são produtos. É algo excludente, porque a gente ainda não consegue ver a floresta como serviço, seja serviço ambiental ou outros tipos de serviço. A gente vê como madeira esperando para ser cortado, muitas vezes. Então, a gente não vê como fonte de biojoias também. A gente tem muito essa visão da madeira.
Então, o que o manejo, quais são características importantes do manejo florestal, além dessas de legislação que eu sempre, nessas conversas com outros advogados, com juízes, desembargadores, tinha. Primeiro, que o manejo florestal é diferente da exploração convencional. Não é aquela exploração extrativista, como nós fizemos com o pau-brasil, como fizemos com a araucária, quase até destruir, quase condenar ela à extinção. Ela é diferente desse modelo de exploração convencional, porque ela, num primeiro nível, ela vai o manejo, da forma como a lei exige, ela vai se ligar por um padrão de respeito à legalidade, inclusive na questão dos direitos trabalhistas e no direito à propriedade. A gente vai ver, não sei se vocês já leram um estudo do Amazon, do boom ou colapso, mostrando como a exploração é feita e que essa exploração extrativista gera muita renda durante alguns anos e depois vai ao colapso. Esse boom ao colapso é um período, geralmente, de 12 anos. Em 12 anos, ele se tira tudo que a floresta podia oferecer e a cidade volta não só à situação anterior, mas uma situação muito pior, porque daí aquela riqueza vai se transformar em pobreza, vai ter gente que veio e vai criar bolsões de miséria. Então, esse padrão não é o padrão que a legalidade busca. Não é o padrão que a gente busca quando vai falar de manejo florestal. E no segundo nível, ela vai estar orientada para o mercado, daí ela vai estar além da legalidade e vai buscar requisitos de certificação, requisitos de rastreabilidade total e de maior transparência. Então, um grande benefício é trazer, vamos dizer, para o império da lei, para a lei, a exploração madeireira, e em relações trabalhistas e sociais dentro desses parâmetros legais. Outra questão que a gente vai ver é que o desmatamento acaba sendo muito associado com o crescimento da violência na região. Eu, no mestrado, lá no início, né, que eu tive que apresentar um trabalho, eu mostrei como peguei os municípios com maiores índices de desmatamento e como essa riqueza não se transformou em aumento de DH, mas se transformou em aumento de homicídios. Então, que riqueza é essa? Vamos dizer, tu traz mais dinheiro, mas tu não está trazendo nem desenvolvimento social, tu está trazendo mais violência. Então, não está trazendo desenvolvimento, está trazendo dinheiro, simplesmente. É um crescimento econômico temporário, mas não o desenvolvimento. E é engraçado a gente falando de manejo em muitos lugares, vamos dizer, tive a experiência de falar em praticamente todos os estados da Amazônia, mas há muitos lugares que, quando vai falar em plano de manejo florestal, você está falando de um documento. Tu não está falando de uma prática no campo. O agente econômico lá, o madeireiro, ele vê aquilo como um documento que permite ele tirar madeira. Ou muitas vezes até esquentar a madeira. Né? Esquentar a madeira que não tem nenhuma vinculação com aquele documento. Então eles veem quase como um pedaço de papel. Esse tipo de madeireiro. Quando, só assim, a parte, quando se começou a fazer o processo de concessão florestal, no primeiro momento, eu acho que até hoje, a prioridade sempre foram as florestas nacionais, as FLONAS. Então, são as unidades, né, nós temos unidade de conservação. Qual que é a relação do manejo com unidade de conservação? Manejo não pode ser realizado em unidade de conservação de proteção integral. O manejo como exploração de floresta em sentido amplo e principalmente madeireira. E nas unidades de uso sustentável, ele vai poder, nas
nas reservas de desenvolvimento sustentável. Na RESEX, com restrição, né, nas reservas extrativistas, ele vai poder vinculado aos objetivos da RESEX, né, dos objetivos da reserva, e vinculado ao plano de manejo. E as florestas nacionais, originalmente, elas nascem como florestas de produção. Isso é um termo que é utilizado lá na época do Vargas, na década de 30, e quando são criados aqui no Rio Grande do Sul as florestas nacionais. Nós temos 3 no estado, Canela, São Francisco de Paula, Passo Fundo, e a finalidade delas era a produção de madeira para os dormentes das estradas de ferro que estavam se espalhando na época do estado. Então, a Flona, ela nasce como floresta de produção e ela é uma floresta é uma unidade de conservação de uso múltiplo, em que pode ter áreas de proteção integral dentro delas e áreas de produção de manejo. A gente chamava as unidades de manejo florestal dentro, tu pode dividir unidades, UMFs, unidades de manejo florestal, dentro da própria floresta. Então, ela vai servir também para exploração econômica e não somente para conservação e para estudos. Ela pode também ser usada para conservação e para estudos, e é muito usada para isso também, mas essa não é a finalidade única dela. Então, quando a gente começa a falar de manejo, a gente começa a ver uma série de maus entendidos e questões que a gente tem que conversar. Primeiro, manejo florestal não é certificação florestal. Eu acho que talvez passem por esse drama. Eu não sei quanto que eu vou falar agora não é usual para vocês, mas eu tinha que falar muito isso nos meios jurídicos, esclarecer isso quando a gente tinha contestações judiciais. Era ir falar com o juiz na sala dele, porque há uma confusão, muitas vezes, entre manejo e certificação, achando que só madeira certificada é madeira que foi manejada, enquanto não é bem assim. A certificação é um dos meios mais utilizados pelo mercado, até pela descrença que há nos órgãos estatais, nos órgãos de fiscalização do governo, é um do meio que é utilizado para a comprovação da origem regular da madeira. Então, a certificação florestal pode ser importante no manejo, mas não é o equivalente a manejo. Manejo não é desmatamento. Tem muita gente que acha que se cuida da floresta só deixando a floresta intacta e qualquer atividade é desmatamento. Não é. Manejo é bem diferente de desmatamento. Desmatamento é uma atividade ilegal que vai normalmente envolver o corte raso e a utilização do solo para outros fins, a conversão do solo para agricultura, para pecuária, depois, e não tem nada a ver com manejo. Também manejo não é reflorestamento. Reflorestamento está ligado à floresta plantada, que é manejada, mas não quer dizer que muita gente coloca como, não, isso é madeira de reflorestamento, como se fosse a coisa mais ecológica e sustentável no mundo e excluísse qualquer outra utilidade. Não, manejo é manejo, reflorestamento é diferente. Obviamente, o reflorestamento e as florestas plantadas também requerem o manejo e a prática, mas não se confundem. Também é a prática sustentável, mas não se confunde com manejo. Manejo não é equivalente a reflorestamento, e também manejo não quer dizer plantar árvores de novo, né? Tem muita gente que faz essa confusão, vocês tiram e depois plantam. Não, manejo tira e deixa lá descansando para a natureza fazer o seu papel. Há a questão muito forte do manejo com a reserva legal. Há um discurso corrente que a reserva legal impede de fazer qualquer coisa. Não. O manejo pode ser feito na reserva legal, isso está claro no Código Florestal. Ela pode ter exploração econômica. Tu não pode, na reserva legal, fazer o que tu quer. Há uma função social da propriedade, uma função ambiental da propriedade que tu vai ter que seguir. Então, tu não vai poder fazer pasto, mas vai poder explorar madeira. É simples assim.
Então, esse discurso, não posso mexer lá. Não, pode mexer. Não vai poder mexer se é uma app, se tem a questão de nascente de rio, se tem um declive. E até nisso a gente vê a nossa mentalidade, vamos dizer, extrativista, exploratória. Há alguns anos, eu estava sentado conversando com o pessoal da Autoridade Florestal Portuguesa, estava com portugueses, e eles falando que hoje o que mais vale em Portugal é uma terra com uma nascente de água, porque a água é um bem valioso. E não sei se hoje ainda é, mas pelo nosso interior aqui, ter uma nascente de água desvaloriza a terra, porque tu vai perder área de plantio. Então, até aí, tu vê a diferença de mentalidade e como qualquer restrição à propriedade é vista como um absurdo e é vista como, não pode fazer nada. Não, pode dentro de certas condições. E, por fim, manejo pode ter diferentes escalas. Aí nós temos manejo florestal comunitário, que é comunidades tradicionais, assentamentos de reforma agrária ou agricultura familiar. Esses são os protagonistas do manejo florestal comunitário. E o manejo... É interessante também que o manejo florestal comunitário também, ele é muito menos regulamentado que o manejo em escala industrial. Esse geralmente é o foco onde a legislação está mais extensa. Com relação às concessões florestais, tá? Como eu falei, o manejo faz parte do conceito, é um direito a manejar, então não está incluído a propriedade da terra, tá a posse, né? Porque posse é um fato, né? Tu está ali controlando o acesso da terra, o acesso à entrada, à saída, explorando, está exercendo a posse, mas não tem propriedade, e principalmente os minérios estão fora. Pode haver a ocorrência das duas organizada, né? O que é difícil, né? Porque mineração envolve equipamentos pesados, mas a concessão florestal ela não envolve minério. Então, quando foi feito o processo, o Serviço Florestal foi acusado de estar licitando o nióbio para os chineses, né? O nióbio anda bem famoso. Então, se dizia que lá em Rondônia tinha o nióbio e que iriam ganhar concessão às madeireiras chinesas que iriam extrair o nióbio e levar para a China. Não apareceu nenhuma madeireira chinesa, apareceu o Sakura, um japonês Nisei que morava lá. Então tivemos microempresas, uma empresa de São Paulo, mas não vieram os chineses loucos pelo nióbio. E é engraçado que a história do nióbio acaba indo nas duas pontas dos sistemas ideológicos, né? É tanto o bolsonarismo como o PCdoB que vão falar do nióbio, da exploração do nióbio, como uma ameaça. Então, essas questões são importantes, né, dentro do conceito de concessão florestal, que é algo que eu posso falar. E como a gente falou com a Bruna, eu trago mais assim, mais a minha experiência do que propriamente, vamos dizer, um referencial teórico para vocês. Quanto às concessões, outro objetivo do manejo, outra questão importante que a gente tem hoje, é como garantir que o Estado cumpre matéria legal nas licitações públicas. Essa é uma dificuldade que a gente tem muito grande de como fazer que tenha origem legal a madeira, daí, dependendo dos contratos, vai ser admitida a certificação. Alguns estados, como Minas e São Paulo, criaram processos de certificações próprios para fornecedores que estão habilitados a vender madeira, comprovam lá que tem os requisitos. E, por último, já estamos quase encerrando, falando de concessões florestais. Quais, vamos dizer, que seriam as preocupações hoje, o que eu veria como preocupante? Primeiro, o que a gente sempre pensou, e os primeiros processos foram assim, como um processo altamente participativo, com audiências públicas, reuniões técnicas. As audiências públicas eram feitas
feitas nas cidades, com transmissão de rádio, ao vivo, eram feitas bem, que nem tem aquela música do Milton Nascimento que falou, artista tem que ir onde o povo está, era mais ou menos isso, né? A gente fez uma num nightclub da cidade, não quero nem pensar o que acontecia nas outras horas, foi a sede de uma audiência que era o lugar que cabia, e lá daí tinha as caixas de som, equipamento de som, e veio as 2 rádios da cidade, vieram lá transmitir. Então, o processo sempre foi altamente não só participativo, como aberto às demandas das comunidades locais. E esse foi um aprendizado muito grande que a gente teve nesses processos, foi que a gente muitas vezes chegava com soluções prontas para a região, e quando apresentava isso lá, se via que não era nada aí disso, que eles pensavam de um modo muito diferente que eles queriam, a gente tinha que reformular tudo e dar uma trabalheira, mas é muito importante ter essa abertura às demandas, porque se tu não ouve a comunidade, aquele negócio, aquele projeto econômico, aquele projeto de atividades, ele não vai ter legitimidade local. Isso é muito importante. Por quê? Porque até hoje as comunidades, na grande sua maioria, se veem como exploradas, como espoliadas. Então, muitas vezes, eles vão ver as unidades de conservação, a Flona, como um cordão de proteção à atividade da mineradora, e em grande parte da Amazônia convive a unidade de conservação com a mineração. Então, muitas vezes, eles vão ver isso, que a unidade está lá para não deixar o povo entrar e deixar tudo para a mineradora. Então, eles veem aquilo quase como um negócio escuso de proteção do Estado aos interesses da mineradora, em detrimento aos interesses dele. E, então, quando tu está buscando a parceria da população, quando tu está buscando a parceria do local, tu tem que olhar os desejos locais, né? Tem que conversar, tem que ver o que faz falta, o que eles precisam dentro da floresta, porque hoje que eles falam que as mineradoras, é uma reclamação corrente, as mineradoras não deixam a gente entrar na floresta e pegar o nosso cipó que a gente precisa, não deixam a gente pegar a nossa madeira dos barcos, que eles não usam, mas não deixam a gente usar também. Então, como conciliar esses espaços econômicos, essas atividades econômicas, ou de valor econômico, mas também de valor social, sempre foi uma preocupação, e eu espero que continue dentro nesse governo e nos próximos, e principalmente o reconhecimento desses direitos, vamos dizer, difusos e sociais da população. Não é um direito individual a ir lá colher aquela espécie, de ir lá pegar o cipó, de ir lá colher o açaí, mas é uma espécie de direito social coletivo. Então, essa abertura, esses direitos coletivos é que acaba dando legitimidade para a política pública. Porque, como a gente ouvia, senão eles veem a riqueza passando na frente da porta deles e sendo deixada. E daí acaba mesmo estimulando aquela pequena atividade predatória da comunidade local. Se está todo mundo tirando, eu também vou tirar um pouco, né? Então, tem que haver esse sentido de empreendimento comum para dar certo, senão acaba sendo uma queda de braço em que se tem inimigos e não colaboração. Outro tem relações de cooperação ou de competição. Então, o uso múltiplo pressupõe o estabelecimento de uso de cooperação de uma forma cooperativa dos recursos, e uma forma colaborativa, né, como se diz hoje, uma forma colaborativa e não de uma forma competitiva. Basicamente, foi isso que eu pensei para falar com vocês. Espero que tenha sido, de alguma forma, útil para quem está ouvindo. Espero que tenha ajudado a passar essa manhã fria que a gente está tendo. Eu acabei aqui meu café já. Quando acabar, eu acho que vou tomar o outro que está bem frio, mas, enfim, espero que tenha, de alguma forma, sido útil para vocês e traga algum conhecimento para vocês essa conversa que a gente teve. E,
Mais uma vez, agradeço o convite dos alunos aí de Engenharia Florestal da Unipampa, o convite da Bruna, e abrimos para perguntas. Obrigado pela atenção. Obrigada, Marcos. Foi muito enriquecedor, com certeza, né? A gente vê esse lado legal. E, por enquanto, ainda não tivemos perguntas. Como eu falo, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Quando não tem perguntas, essas são as opções. Mas até, se alguém quiser sobre questões legais que não foram tratadas e alguma dúvida, fique à vontade também. Sim. Mas tem pessoas agradecendo e elogiando. Obrigado. Com certeza tu viu que mudou alguns pontos do Código Florestal do Rio Grande do Sul. O que tu acha dessas mudanças? Tu poderia falar um pouquinho para nós? Eu não acompanhei atentamente, assim, a ponto de dizer o que eu acho das mudanças, o que eu acompanho meio de longe, até porque eu sou funcionário federal, eu acabo muito vinculado ao que está acontecendo na esfera federal e não tanto no estadual. Mas eu particularmente, eu sempre me guio por dois princípios, tá? Que eu analiso qualquer alteração. A primeira é essa questão da complementaridade. Se ele vai fazer as atividades serem complementares ou não. Ou se ele vai favorecer esse mundo mono, de uma forma de pensar, uma forma de se vestir, uma forma de ter economia da floresta, né? Ou se vai estabelecer essa monocultura ou se vai estabelecer a convivência. Então, esse é o primeiro corte que eu já faço para analisar essas possíveis mudanças, né? Se vai tratar só de preservação ou se vai buscar só... Como é que vai estar? Eu sempre estou pela preservação, de unir conservação e exploração econômica e não as duas formas, né? E não privilegiar só a conservação, deixar intocado ou deixar com a exploração desenfreada. Então, esse é outro corte, o quanto vai possibilitar isso. E, por último, eu acredito que a atividade de quem faz ilegal, a produção ilegal é muito fácil. É muito fácil a produção ilegal. Então, acho que quem produz de forma legal, ele teria que ter o mesmo nível de acesso e de facilidade a quem faz ilegal, do que quem está fazendo ilegal, e de quem vai fazer para a agricultura ou para a pecuária. No momento que tu coloca, dá muito mais facilidade da agricultura e da pecuária, tanto como como uma menor questão legal, ou com um menor número de exigências legais, está favorecendo essas atividades em detrimento à atividade florestal sustentável. Então, acho que tem que ver todos esses cortes, eu veria, para analisar isso. Se está tornando a atividade sustentável fácil de se fazer, se está permitindo o uso múltiplo, se está permitindo o uso econômico em comparação, com possibilidade de sustentação do sistema. Outra questão que o STF ele fala disso, eu até gosto assim, a forma como eles falam, é a conciliação da ecologia com a economia. É muito discutível, a gente pode passar o dia inteiro discutindo, né, como é que vai ser essa conciliação, mas a gente tentar de alguma forma isso. Eu acredito que a reforma do Código Florestal do Rio Grande do Sul, ela não privilegia a questão do uso múltiplo, mas eu acho que deve possibilitar o uso de monocultura, seja da floresta plantada, da conversão de áreas para agricultura. Então, seria essa a minha resposta, sem saber ao certo, mas se é isso, eu sou contra. Se não é, eu acho interessante. Tá bem, obrigada.
Agora, a professora Bruna te perguntou: qual a tua opinião sobre a concessão florestal hoje? E você acredita que é uma solução real para o problema do desmatamento? Teve uma vez, eu estava, não lembro se foi em Santarém ou Altamira, que eu estava numa palestra, foi muito engraçado, e foi meio, aquele o teatro cômico, né? Porque falar em público tu vai aprendendo aos poucos, né? E tudo pode ser distorcido e pode ser tirado do contexto. E eu me lembro que eu falei assim, que a concessão era uma das soluções, que os problemas são imensos e não dá para esperar uma concessão, uma solução única, que a solução vai vir de um conjunto de pequenas soluções, que não há uma grande solução. E daí uma das pessoas que estavam lá falou: nós estamos perdidos, nem o doutor está dizendo que não tem solução. Eu, não, não é isso. Então, é muito isso. Eu acho que a concessão é uma das possibilidades, é uma das soluções. A grande dificuldade é como implementar elas em escala, né? Isso tu viu lá, né, Bruna? É uma dificuldade que a gente tem de implementar elas em grande escala e não só assim numa escala de projeto, de plano piloto quase. Pelas dificuldades próprias da região amazônica, dificuldades fundiárias, dificuldades de conseguir a escala para exploração econômica, até a dificuldade de mentalidade, de ver só na madeira o único ativo econômico que tem lá e não observar as outras formas que podem utilizar, que se pode utilizar aquela floresta. Então, eu acredito que a concessão ela não é a solução, mas é que ela pode dar muita contribuição aos problemas amazônicos. Eu acredito que também que deveria haver um investimento maior do governo, não só assim no sentido de criar mais concessões, mas de incentivos, como, por exemplo, dar preferência à madeira de concessões em licitações públicas. Essa seria uma possibilidade, ou exigir um mínimo de madeiras de concessão em contratos públicos, algo do estilo. Mas a gente, digo, Brasil, tem que criar formas de proteger a exploração legal. Assim, a exploração legal ela tem que ser estimulada e a exploração ilegal ela tem que ser coibida. As duas coisas andam de mão, é uma via de mão dupla, porque a exploração ilegal sempre vai ser mais barata. Então, tu tem que criar forma de ela se tornar cara, e isso se faz com repressão. Agora, tudo isso é meio difícil nesse momento em que eu acredito que boa parte do governo não vê a forma, a fiscalização e a repressão ao crime ambiental. Muitos deles veem isso como uma restrição à atividade econômica e não como uma punição a crimes. Então, fica difícil. Nesse contexto, as coisas ficam mais difíceis, mais complicadas, e o trabalho de Ibama muitas vezes fica sendo heróico. Ela complementou e disse: você sabe como estão ocorrendo as fiscalizações dos contratos? Será que são intensas? Eu não sei te dizer, até ontem eu tentei ter mais algumas informações práticas, mas não tive muito, tive que estar tendo alguns avanços em algumas regulamentações, provavelmente manejo comunitário, acho que isso é alguma coisa, mas não estou vendo, não vi como é que está a fiscalização. Agora, as coisas andam, porque tu tem a fiscalização estatal, mas tu tem a do mercado, né, como aquela garantia de transparência, né, e de garantia de origem e de legalidade. Então, o que eu vejo é que cada vez que a fiscalização estatal fica menor, o mercado tenta compensar isso. Se é eficiente ou não sei. Eu não sei até que ponto é eficiente, teria que estudar isso para ver. Mas eu vejo esse jogo, cada vez que
a gente tira, que se tira um pouco do poder de fogo da fiscalização estatal, governamental, o mercado ele sobe um pouco os seus requisitos. Ele tenta equilibrar isso. Perfeito. Agora, Simone Oliveira. Qual é a relação do manejo florestal com a área de inventário florestal? Bom, acho que essa Bruna vai responder melhor do que eu, mas o inventário florestal é uma das etapas para se fazer o manejo florestal. O inventário florestal ele é fundamental na fase do planejamento, porque o manejo florestal é uma exploração planejada tanto do que tu vai tirar e como que tu vai tirar, porque o maior impacto são das estradas e das redes de escoamento da madeira de dentro da floresta para fora, né? Então, o inventário é uma etapa fundamental dentro do manejo. Só consegue planejar sabendo o que tem de árvore lá, né? É uma questão até meio... é uma questão, assim, clara, né? Para tu fazer o manejo, o planejamento, tu tem que ter um inventário. É um dos primeiros passos para o inventário. Então, a partir dali, tu vai definir quais árvores tu vai tirar e como tu vai tirar. Falando como leigo, eu acredito que seja essa a resposta. Isso mesmo. Agora o professor Ricardo te parabenizou pela palestra. Obrigado. Por enquanto, foram essas as perguntas. Foi certinha a resposta, Bruno, do inventário? Ah, que bom. Se alguém tiver mais alguma questão, esse é o momento. Pergunta de professor sempre é mais difícil, né? Eu não tinha visto, professora Bruna. Obrigada. O professor Ricardo perguntou: nosso país tem boas leis ambientais e florestais, mas muitas empresas não cumprem a legislação e se aproveitam da dificuldade da fiscalização. A certificação florestal exige, em primeiro lugar, o cumprimento da lei ambiental, trabalhista, entre outras. Pelo que sei, a grande dificuldade das empresas é a parte trabalhista. Pode comentar um pouco sobre isso? Eu acho que essa dificuldade ela vai variar, talvez, de região em região. Uma das grandes dificuldades, além da trabalhista, é a questão da propriedade. Muitos lugares onde há exploração madeireira não há uma documentação clara que ateste a propriedade. Então, essa é realmente um entrave muito forte, a questão da origem legal quanto à propriedade, o local onde ela está sendo feita a exploração. A questão trabalhista acaba sendo bastante importante também, porque muitas empresas acabam tendo dificuldade nesse aspecto, muitas não sabem como lidar isso também, e a gente está lidando, vamos dizer, com um setor que ele, vamos dizer, ao estar em grande parte na ilegalidade, eu me lembro, na época que eu estava no serviço florestal, eles calculavam 80% da produção da madeira era ilegal. Então, a ilegalidade, ela vai contaminando tudo, né? A gente não pode pensar que uma atividade ilegal, ela é ilegal só no aspecto, vamos dizer, do território, de onde ela está tirando, ou só no aspecto da lei trabalhista. A partir do momento que a empresa cai para a ilegalidade, a grande maioria das relações que ela vai estabelecer vai ser nesse parâmetro de ilegalidade. E isso vai incluir a legislação trabalhista. Não só, vamos dizer, a questão da carteira assinada que se fala, como também a questão de fornecimento de equipamentos, EPIs, de equipamentos de proteção individual, de fornecimento de perneira, de capacete, todas essas questões. E também a própria questão técnica do manejo, quando ela é ilegal, quando tu não tem o compromisso com aquela área,
o que tu vai fazer vai ser tirar o máximo possível da forma mais fácil, que é o contrário do manejo, que é tirar da forma planejada para gerar menos impacto. Como o interesse é outro, então a ilegalidade também vai acontecer nisso, que vai ser de causar mais dano à floresta, seja por tirar o maior número de árvores, seja por tirar de uma forma mais danosa ao meio ambiente. Mas esse parâmetro de legalidade, esse paradigma, né, eu acho que seria a melhor palavra, esse paradigma de legalidade, ele vai passar para as relações trabalhistas. Então, tu vai ter a dificuldade, tu vai ver tanto questão de alojamento, não, os alojamentos vão estar de acordo com a legislação, muitas vezes não vai ter carteira assinada, não vai ter o EPI, não vai ter questões de prevenção de acidentes de trabalho, então tudo isso acaba impactando. E as empresas que atuam de forma legal, a reclamação do empresariado com relação aos encargos trabalhistas, ela é grande, né? Então, isso não vai diferir muito das demais empresas. Não acredito que, tirando questões de alojamento e de EPIs, eu não acredito que a economia florestal tenha maiores entraves que as outras sob o ponto de vista de encargos trabalhistas. Mas é muito essa questão, o histórico convívio do setor com a ilegalidade, a sua maioria das suas atividades na ilegalidade acabam causando isso. Me acompanhe no LinkedIn, eu escrevo sobre esses assuntos ligados ao meio ambiente, também de inclusão, que é algo que eu trabalho muito. No LinkedIn, daí, pelo meu nome, né, Marcos Vaz Bliacheres, tá mais fácil copiar do cartaz que eu sei soletrando, e também no Facebook, na página Sustentabilidade na Administração Pública. Quem quiser me acompanhar lá, quiser também conversar, falar sobre algum desses temas, estou à disposição. Perfeito, obrigada, Marcos, mais uma vez. E até uma próxima. Até uma próxima, então. Próxima presencial. Tomara. Tá certo, obrigado. Obrigada, tchau, pessoal. Agradecemos a participação de todos.